De volta com o Manhã no Ar e as principais notícias da sua manhã de segunda-feira. E atenção, você que tem alguma pendência jurídica. Começa hoje e vai até o dia 1º a Semana Nacional de Conciliação. Cerca de 10 mil audiências já estão pautadas pelo Tribunal de Justiça do Amazonas. E quem vai trazer os detalhes para a gente sobre esse assunto é a Nayandra Amorim. Olá, Nayandra. Quem perdeu a inscrição ainda tem chance de participar? A gente está com probleminha com a Nayandra? Está ouvindo agora, Nayandra? Sim, Adriane. Quem perdeu esse prazo pode comparecer espontaneamente durante o evento na unidade onde tramita o processo. Mas aí, nesse caso, não tem agendamento nem notificação. As duas partes devem comparecer espontaneamente juntas para viabilizar aí essa conciliação. Lembrando que essa semana aí nacional de conciliação, ela começa hoje e vai até o dia 1º de dezembro. Ela está sendo realizada pelo Tribunal de Justiça do Amazonas por meio da Corregedoria Geral de Justiça. Como você já se antecipou, já tem mais de 10 mil audiências pautadas em todo o estado, nas 96 unidades judiciárias. Aqui na capital são 45 unidades judiciárias que vão participar aí da semana. Entre elas, juizados especiais cíveis e criminais, varas cíveis, varas criminais, varas de família e de fazenda pública e ainda o Centro Judiciário de Solução de Conflitos. No interior, no total, são 51 unidades judiciárias que estão também participando da Semana Nacional de Conciliação. A Semana Nacional de Conciliação tem abertura logo mais às 8 da manhã nos 4 fóruns aqui da capital. As inscrições, lembrando, quem aí quis inscrever os processos nessa Semana Nacional de Conciliação, teve o prazo de 26 de outubro a 10 de novembro por meio do site trt11.jus.am.br. Foi lá e inscreveu o processo. Mas, como eu já falei, quem perdeu esse prazo ainda tem uma chance. É só combinar com a outra parte e ir espontaneamente à unidade onde tramita o processo e tentar aí viabilizar essa conciliação. Essa conciliação aí é para quem ainda não conseguiu nenhum acordo na justiça e tem agora essa oportunidade. Adriane, volto com você. Tá certo, Nayandra. Muito obrigada pelas informações. E por falar em justiça, depois de 2 anos sem nenhum defensor público, Parintins foi o primeiro município a receber uma unidade da Defensoria Pública do Estado. O Polo do Baixo Amazonas recebeu o nome de Zeca Pontes e vai atender em média 250 pessoas a partir de hoje. A unidade era guardada pela população de Parintins, que estava há 2 anos sem defensor público. Nós sabemos aqui que tem uma série de demandas a partir da violência contra a mulher, a partir da violência, da questão da segurança pública. É uma maneira de ajudar muito todos os movimentos de controle social da cidade. A implantação de polos no interior do estado faz parte de um acordo firmado entre a Defensoria e a Assembleia Legislativa do Amazonas, como contrapartida do aumento no orçamento de 2017. Por aqui, 5 defensores públicos, além de estagiários, já começam a atuar a partir desta segunda-feira. Os atendimentos serão focados nas áreas da família, criminal, civil, infância e juventude. Toda essa estrutura é para a população de Parintins, para a população do Baixo Amazonas, que com certeza pode agora contar com o nosso órgão, com a Defensoria, e é óbvio que isso aumenta a chance de que os seus direitos sejam respeitados, que a sua cidadania seja, enfim, efetivamente preenchida. Com certeza, né? Porque quando você tem essa ausência do defensor público, você tem quem te prenda, você tem quem te acuse, quem te condene, mas você não tem a chance de ser defendido. Para o próximo ano, a Defensoria planeja a inauguração dos polos de Itacoatiara e Tabatinga. Há também projetos para novas unidades da Defensoria em Humaitá e Tefé, mas ainda sem data prevista. E a situação dos indígenas venezuelanos continua sem solução. O governo do estado busca alternativas para continuar recebendo a verba federal para a manutenção do abrigo. Para o Ministério Público Federal, o problema está na falta de alternativas para tirar os imigrantes da dependência econômica.
Atualmente, cerca de 40 índios venezuelanos da etnia Huaral estão em um abrigo no bairro Coroado, mantido pelo governo do estado. Outros 80 indígenas vivem em 5 abrigos alugados pela Prefeitura de Manaus. A assistência existe graças à verba de R$700 mil enviada pelo Ministério do Desenvolvimento Social ao município. Mas o recurso, com duração de 6 meses, encerra em dezembro. Quando nós começamos o diálogo com o governo federal, a gente fez com que esses entes do governo federal enxergassem que essa problemática dos indígenas Huaral, ela não tem tempo determinado para acabar. Portanto, para nós, esse é um plano de trabalho que deve seguir pelo menos pelos próximos 6 meses. Em uma reunião realizada aqui no Ministério Público Federal, tanto o Estado quanto o município se comprometeram em reunir informações sobre a atual situação dos venezuelanos aqui em Manaus. Esses dados, inclusive, vão ser repassados ao Ministério do Desenvolvimento Social para a garantia de manutenção desses recursos. Mas, atualmente, o que mais tem preocupado o Ministério Público é a falta de alternativas financeiras que tirem os imigrantes dessa dependência de apoio emergencial. É de extrema importância que o município, o Estado, adotem medidas para a questão da geração de renda, né, para essas populações, para os imigrantes que chegam. Como eu coloquei, já encontrei imigrante não indígena nas ruas de Manaus, conversando com eles, trabalhando 10, 12 horas por dia nas feiras para ganhar R$30, né, uma situação praticamente quase de trabalho análogo, né, à escravidão. Isso tem que ser verificado, o poder público tem que atuar. Em dezembro do ano passado, os primeiros indígenas venezuelanos começaram a chegar a Manaus por causa da crise política e econômica que atingiu o país. Hoje, 120 permanecem na capital e a prefeitura não descarta a possibilidade de que mais imigrantes cheguem à capital. Eles nos informam que os seus parentes que saíram daqui para outros estados do Brasil ou até mesmo retornaram à Venezuela devem estar voltando para Manaus agora, a partir do mês de dezembro. E agora a gente muda de assunto. Com a chegada do período de chuvas, o risco de contágio da dengue e outras doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti aumenta. O assunto já é conhecido, mas ainda assim muita gente não toma os cuidados e acaba criando focos do mosquito dentro de casa. Todo ano é assim. Quando as chuvas começam, a luz vermelha acende. É que o período de chuvas, associado às altas temperaturas sempre presentes em nossa cidade, aumentam o perigo de epidemias de dengue e outras doenças por causa da aceleração do ciclo reprodutivo do mosquito Aedes aegypti. O mosquito ele deposita os ovos até mesmo em depósitos que não tem água. E a partir do momento que ele tem o contato com a água, esses ovos vão eclodir, vão nascer as larvas e aí ele se prolifera. E assim vai esse ciclo de transmissão. Ele pica uma pessoa doente e passa, se picar uma pessoa sadia, ele vai passar assim o vírus da dengue também para essa pessoa. De acordo com dados epidemiológicos dos órgãos de controle, houve redução significativa das notificações das doenças transmitidas pelo Aedes entre 2016 e 2017. De janeiro a outubro deste ano, foram notificados 463 casos de Zika vírus, contra 5.919 do mesmo período de 2016, uma queda de 92,2%. A dengue reduziu 53%, saindo de 8.417 casos em 2016 para 3.947 em 2017. Já a chikungunya apresentou redução de 62%. Foram notificados 911 casos no ano passado e apenas 340 este ano. E eu atribuo essa situação, ao trabalho da Secretaria Municipal de Saúde, com o controle das endemias, que não pode ser deixado de lado, porque o trabalho dos agentes de endemias, dos agentes comunitários de saúde e da população em geral, como coparticipante, também colaborou muito para esse resultado. Apesar da redução, os cuidados devem ser constantes. Muitos locais podem se tornar propícios para o desenvolvimento das larvas do mosquito, mas o lixo ainda é nosso maior problema.
Nós trabalhamos em cima dos depósitos de armazenamento de água, né, colocando capa, telando, tratando e conscientizando os moradores. Então os mosquitos migraram para o outro depósito, que é o lixo, que a conscientização aí vai mais por parte também do morador, porque uma coisa que eu gostaria de dizer para as pessoas é que a maioria dos focos encontrados são nas residências. De acordo com o último diagnóstico da infestação do Aedes aegypti, feito em outubro deste ano, dos 63 bairros da capital, 9 estão em situação de alto risco. São eles São José e Jorge Teixeira, na Zona Leste, Adrianópolis, Flores e Petrópolis, na Zona Sul, Redenção, Alvorada, Bairro da Paz e Compensa, na zona oeste da cidade. Todas as atividades são voltadas para aqueles bairros, né, com o objetivo de nós realmente até mesmo reduzir esse risco de vulnerabilidade para que não ocorram mais também esse tipo de doenças na nossa localidade também, na nossa zona. A maneira mais eficaz de prevenir a doença é impedir o ciclo de reprodução do mosquito transmissor. Sabendo disso, Dona Raimunda conta que nunca deixa o quintal sujo e que a preocupação com a limpeza do espaço é constante. Meu quintal é limpo, todos pode ir lá que está limpo. E quando tem um matinho, eu chamo a pessoa da limpeza, né? Eles limpam tudinho, levam, não fica lixo. Fica lixo amontoado não, porque dá carapanã, né? Dá esses insetos, né? Dicas simples, como armazenar o lixo de forma correta, manter a caixa d'água sempre limpa e totalmente tampada, manter limpos e escovados os bebedouros de animais domésticos e tratar a água de piscinas podem evitar a formação de criadouros. É o que pretende fazer Dona Francisca, que até a visita dos agentes de saúde nem sabia que a água que ela estocou há 3 dias para lavar as roupas e o quintal já estava cheia de larvas. Eu acho bom, né? Apesar de eu saber todos os riscos, né? Eu não tinha ideia que tinha alguma larva na minha residência e eu achei ótimo, né? E vou ter mais cuidado. E o Instituto Evandro Chagas confirma o caso de raiva humana em Barcelos. A informação foi repassada para o Laboratório Central de Saúde e Fundação de Vigilância Sanitária. O paciente, um jovem de 17 anos, que morreu há 10 dias, estava internado no hospital 28 de agosto. Ele foi mordido por morcegos na comunidade Tapira, em Barcelos. A irmã do rapaz, de 10 anos, está internada com sintomas semelhantes na Fundação de Medicina Tropical. E o caso é considerado gravíssimo. A Fundação de Vigilância aguarda o resultado dos exames da menina, que podem confirmar ou não se ela também está infectada pela doença. Uma equipe que está atuando no controle animal em comunidade do município encaminhou 3 amostras de morcegos hematófagos para o Laboratório Central de Saúde Pública. E esse é um caso gravíssimo porque até agora no mundo só 3 pessoas sobreviveram a essa doença. Inclusive um tratamento experimental está sendo usado com essa criança que está internada aqui em Manaus. A gente tem informações do trânsito agora? Daqui a pouquinho a gente mostra então as informações do trânsito, porque agora a gente vai para o intervalo e volta com o quadro A Vaga é Sua. Nós vamos mostrar os casos de pequenos empreendedores que investiram no negócio próprio e nem sentem a falta do mercado de trabalho formal. Tem ainda as informações ao vivo do trânsito. É um instante só.